Esse é o presídio municipal de Novo Hamburgo. Não, estou errando. Na Câmara de Vereadores, o administrador, o diretor do presídio, diz que não é presídio, que a imprensa sempre erra. É Instituto Penal de Novo Hamburgo. Era presídio, mudou para Instituto Penal. Será que Instituto Penal pode sair e entrar a qualquer hora? Não sei se mudou o nome, mudou o regime, mas vamos lá. Estou sendo irônico, é evidente. A Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, por iniciativa do vereador e inspetor Jorge Luz, que é presidente da Comissão de Segurança da Câmara, que ainda tem os vereadores Jorge Tach e Serjão Ranig, eles resolveram criar um debate público sobre essa questão do presídio de Novo Hamburgo. Instituto Penal de Novo Hamburgo não é presídio. Aí, por quê? Em função dos protestos, das queixas, da vizinhança, que vive se queixando, que sai a casa da sogra, entra e sai gente a toda hora pelo muro, de madrugada, de tarde e tal. E que valeu, inclusive, uma bela reportagem no jornal NH, feito pelo jornalista Silvio Milani e o Rodrigues, o fotógrafo. E aí escancarou a coisa, né? Eles conseguiram, nessa reportagem, mostrar um flagrante de um apenado descendo, saindo e depois retornando. Então, por causa dessa movimentação dos moradores no entorno do Instituto Penal de Novo Hamburgo, a Câmara criou esse debate público. Eu fui, participei do debate, assisti o debate, quero dizer. Achei estranho 4 ausências. A primeira e a mais grave, ao meu ver, o judiciário, né? Juízes foram convidados e o Jorge Luz recebeu um ofício dizendo que a juíza responsável pela execução penal do Novo Hamburgo não poderia comparecer. Mas será que só tem ela? O judiciário não vê com muito bons olhos essa questão de debates públicos. Eles participam, mas muito raramente. A Brigada Militar, o comandante Rieger, não compareceu, embora a Brigada sempre tem participado desses debates públicos. E também o prefeito foi convidado, o vice-prefeito foi convidado, mandaram o representante, mas não estiveram. A quarta ausência que me chamou a atenção é que haviam só 7 vereadores e nós temos 14. Então, como é uma promoção da própria Câmara de Vereadores, é estranho que só metade tenha participado dos debates. Mas vamos ao que interessa. O delegado Nauro, que estava na mesa de autoridades, fez o pronunciamento mais contundente. Ele disse que generalizou. A polícia sempre critica o jornalismo porque nós generalizamos, mas dessa vez o delegado generalizou. Ele disse o seguinte: tem que terminar com esse regime semiaberto. Os condenados têm que cumprir pena integral no regime fechado. Por quê? Essas fugas que ocorrem aqui, e não são fugas, porque eles saem e voltam. O delegado atribui isto ao seguinte: eles saem para furtar ou para roubar, para assaltar, e depois eles voltam. Então eles têm um precioso álibi. Quando faz o inquérito policial ou na fase judicial, eles vão alegar: mas eu estava preso, não fui eu. Como é que eu posso ser assaltado de madrugada ou roubado se eu estava preso? Tá? Então o delegado fez um pronunciamento dos mais contundentes. Também o delegado Quintão fez o seu pronunciamento mais ou menos nessa linha. E a maior parte do tempo foi ocupado por moradores, representantes de entidades, se queixando, dizendo que é ruim morar no entorno do presídio de Novo Hamburgo. O administrador do presídio, o diretor por sua vez, disse que eles têm 4 funcionários por turno. 4 funcionários para cuidar de 241 apenados.
Então é 4 para cuidar de 60. E isso seria uma das causas dessa dificuldade de manter os encarcerados presos. Também ele falou que 80 presos de Novo Hamburgo, a partir agora dos próximos dias, vão usar a tornozeleira eletrônica. Ou seja, não precisam mais estar no presídio e vão ser monitorados pelas tornozeleiras eletrônicas. Isso vai diminuir em 80 pessoas o contingente, vai passar para 350 e aí teria mais condições então desses 4 cuidarem em seus respectivos turnos. Diz o diretor que essas fugas, esse entra e sai, vai estar com dias marcados, vai eliminar ou vai diminuir a níveis suportáveis. De qualquer forma, a discussão na Câmara foi boa, a iniciativa do inspetor Jorge Luz foi importante, a Câmara tem procurado fazer discussão pública sobre vários assuntos, especialmente ligados à segurança pública. E aqui a Casa da Sogra, isso aqui é o muro principal de onde eles saem e entram, seria uma entrada e saída secundária do presídio, mas o diretor disse que não vai ser mais assim. Vamos acreditar. A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar. Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Ao escovar os dentes e fazer a barba, feche a torneira. Evite banhos demorados e desligue o chuveiro ao se ensaboar. Lave o carro com balde, nunca com mangueira. Faça a sua parte. Economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida. Yes, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher. Yeah. Oh, yeah. Who's seven in the building? Man, oh, yeah. 7 in the building. Hoje o programa Aurélio Decker Repórter veio até Três Coroas no Desafio Jovem. Falar um pouco sobre esse assunto que infelizmente está muito presente, cada vez mais presente na vida das pessoas. Quem vai nos explicar mais sobre o projeto é o Rodrigo, que é psicólogo e coordenador técnico do Desafio. Como que funciona o Desafio Jovem? Bom, o Desafio Jovem, ele é uma comunidade terapêutica que atua no tratamento da dependência química. Sejam pessoas que estão com problema hoje de álcool ou de alguma outra substância ilícita, como a cocaína, a maconha, o crack, que hoje é uma substância que tem afetado muito a vida das pessoas. É um programa voluntário, onde a pessoa mesmo reconhece o seu problema e decide, então, vir em busca de uma ajuda. E dentro da comunidade terapêutica, então, existe todo uma equipe multiprofissional que auxilia essa pessoa num processo de tratamento de longo prazo, é um processo de 12 meses, e nesse processo de 12 meses passa por diversas fases de tratamento, diversas etapas, e dentro dessas etapas, então, existe desde a questão relacionada à adaptação da pessoa, a motivação para tratamento, até chegar às fases finais, como, por exemplo, onde nós estamos aqui, que é a unidade de reinserção social e profissionalização. Então a pessoa ela passa por diversas fases e a última fase é a fase em que ela vai receber então um auxílio, uma ajuda na reentrada para a sociedade. Algumas pessoas, infelizmente, devido até à questão do envolvimento com as drogas, elas perdem a oportunidade de ter uma profissão, não conseguem ter uma vida acadêmica que possa dar condições dessa pessoa ter uma entrada no mercado de trabalho. Então, quando ela vem para tratamento, o nosso programa visa, então, de certa maneira, compreender esse aspecto da vida da pessoa, para que além dela sair motivada, feliz, querendo agora essa nova vida longe dos vícios, ela possa também ter uma oportunidade na sociedade. Porque se ela sai sem ter uma ocupação, há uma forte tendência dessa pessoa acabar rescindindo no uso, né, Juliana? Então, ele precisa passar por um programa e no final sair, vamos dizer assim, com um encaminhamento para a sua vida. Então esse é o propósito, esse é o projeto então do Desafio Jovem,
que compreende desde a parte da integração da pessoa ao grande grupo dentro da comunidade, as atividades com a família, até chegar ao ponto de estar dentro do contexto da sociedade, da família, reintegrado ao mercado de trabalho, a gente podendo proporcionar essa reentrada da pessoa na sociedade. É assim que funciona. E o processo, quando a pessoa chega no desafio, não é feito nenhum tratamento com remédios? Não, é assim, a gente procura a estar atento ao caso. Cada caso é um caso. Tem pessoas que têm uma necessidade, né, de receber um apoio medicamentoso. Tem outras pessoas que já vêm com uma prescrição de um psiquiatra, de algum outro profissional médico, pelo qual precisa se dar o acompanhamento, então. Né? Então, eu sou psicólogo, existe toda uma equipe, assistente social, existe um psiquiatra que faz as avaliações. Então a gente procura estar atento em cada caso. Tem casos que precisa de medicação. Tem pessoas que, apesar de estarem na dependência química, tem tanta motivação que a medicação, ela mesma produz, o próprio organismo dela produz, né, aquela substância que vai estar ajudando ela nesse processo. Além de todo um trabalho, uma atmosfera motivacional que a gente procura fazer para que a pessoa se sinta bem, se sinta engajada e não tenha aquela dificuldade com a questão do vício. E tu comentou que o plano é de 12 meses, mas eu conheço pessoas aqui que estão há muito mais tempo. Como funciona se a pessoa não quer ir embora? Bom, funciona assim, a pessoa ela vem com uma necessidade, nós vamos trabalhar isso. Se a pessoa tem o interesse de continuar no projeto, seja para ampliar o seu conhecimento na área profissional, ela pode ficar até 24 meses, então, de 1 ano a 2 anos. Após 24 meses, após os 2 anos, se ela quiser se engajar como funcionário da instituição, ser um colaborador da instituição, então essa pessoa ela é vinculada, então, né, com carteira assinada, direitinho, então, com a instituição. E ela pode continuar, então, trabalhando na instituição daí, dentro daquela área que ela quis, assim, né. E aqui, em especial hoje, é a reinauguração do restaurante, onde trabalham também só pessoas que se reabilitaram. Exatamente. Então a gente existe já a unidade da profissionalização há 8 anos, tá? Desde 2005, e agora a gente viu a necessidade de ampliar o projeto. Fazer algumas adequações, como acessibilidade, colocar rampas, portas de emergência, a questão aí de elevador, banheiro para pessoas com deficiência física. Então a gente procurou fazer agora toda uma modificação, seja na questão toda do ambiente, deixar o ambiente um pouco mais requintado, um pouco mais aconchegante, música ao vivo. Então, quer dizer, a gente procura então estar crescendo junto com a sociedade, né? Então agora a gente viu essa necessidade. Então aí a gente não fechou, continuou o funcionamento normal da padaria, daqui do restaurante, da pizzaria à noite com forno a lenha. Então, quer dizer, a gente continuou e agora hoje a gente foi brindado então com essa reinauguração que recebeu muitas autoridades, muitas pessoas. A gente fica muito feliz também com a presença da reportagem aí conosco. E para quem quer vir então, ou que tem algum conhecido que tem o desejo de vir para cá, os contatos e como que funciona? A pessoa vem por vontade própria sempre? Exatamente, sempre por vontade própria, a família ou a própria pessoa. Qualquer pessoa pode ligar, obter informações. O nosso site na internet é o www.desafiojovem.org.br. Nosso telefone é 0 operadora 51 3546 1450. 3546 1450 é a nossa central, só fazer contato. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Bom, então fique agora com as imagens da reinauguração do restaurante do Desafio Jovem.
No quadro Guarde Água que Cai do Céu de hoje, nós vamos mostrar esta residência de Estância Velha, onde no jardim há uma caixa d'água de 500 litros. A água é utilizada para fazeres como, por exemplo, lavar a calçada, regar os jardins e molhar as gramas. Os proprietários da residência informaram que foi investido cerca de R$200 para comprar a caixa da água, que há 6 meses é utilizada. Segundo eles, ainda não foi feito um cálculo de quanto está sendo economizado mensalmente, mas certamente uma economia sempre se tem. Estas são as calhas onde a água escorre e cai dentro da caixa da água. Agora as imagens das flores que são regadas também com água da chuva, mostrando que é sim possível, com baixo custo, guardar água da chuva, evitar inundações na cidade e ainda ter uma boa economia. A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar. Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Ao escovar os dentes e fazer a barba, feche a torneira. Evite banhos demorados e desligue o chuveiro ao se ensaboar. Lave o carro com balde, nunca com mangueira. Faça a sua parte. Economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida. Yes, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher. Oh, yeah. Crew 7 in the building. Oh, yeah. Crew 7 in the building. O Momento Pet de hoje vai falar um pouquinho sobre os cuidados especiais com os cães e gatos idosos. Eles precisam de mais atenção porque no fim eles acabam ficando como se fossem os bebezinhos da casa. Os cãezinhos idosos e gatos, eles passam mais frio? Sim, nessa época a gente tem que ter bastante cuidado com os velhinhos, porque eles sentem realmente mais frio, tem que tomar mais cuidado porque a imunidade deles é mais baixa, então eles são mais propensos a pegar as doenças de inverno também, gripe, já tem que ter uma preocupação maior com vacina da gripe, por exemplo, também, todas as vacinas em dia em função dessa imunidade, né, e protegê-los no geral em função disso. E, por exemplo, assim, o pessoal que tem que sair para o cachorrinho fazer xixi na rua, tomar cuidado para eles não pegarem chuva, botar uma capinha, uma coisa, isso também pode contribuir para a gripe? Ah, sim, já ajuda. O ideal seria colocar uma roupinha naqueles momentos que está na rua, ter um certo cuidado maior. Sair nos momentos que não está tão frio, né? Nos momentos que tem pegar um solzinho, que também é indicado, né? Todos esses detalhes. E o cuidado com a alimentação? Eles têm que comer uma ração especial para cães idosos? Sim, isso é bem importante, né? O pessoal às vezes não tem muito essa noção, mas é bem importante que ele coma uma ração específica para a idade dele, né? Que seria dependendo do tamanho do animal, a partir de 7, 8 anos, né? Os animais de raças maiores a partir dos 5 já se indica, porque tem que ter uma preocupação em preservar rins, fígado, né? Coração, sistemas que já vão estar mais cansados no cão idoso, né? Que tem que se preocupar em suprir as necessidades específicas desses órgãos que já não estão funcionando tão 100%, né, como quando eles são adultos, né. Então tem que usar uma ração específica para preservar principalmente esses órgãos e também aumentar a imunidade, né, equilibrar, enfim, o animal no geral, no organismo mesmo. E cuidado com os dentes? Bom, esse é outro detalhe, na verdade, isso é bem geral, né? O que acaba acontecendo é que nos cães mais velhos se tem maior preocupação porque aparece mais a doença periodontal, mas esse é um cuidado que tem que se ter desde filhote para justamente chegar numa idade avançada e não acontecer do animal realmente ter que passar por uma limpeza, enfim, por um procedimento e acabar perdendo todos os dentes. Então, com certeza, bastante importante, assim como no adulto, que se use todo um procedimento de cuidado, de higiene oral, para que ele mantenha realmente a saúde bucal, porque a saúde bucal ela também está diretamente ligada com saúde cardíaca e todos os sistemas, porque as bactérias presentes na boca elas podem se disseminar
para todo o organismo, né? Então isso é super importante. Como a imunidade deles já é mais baixa, essa é uma preocupação maior ainda nos animais mais velhos. E é comum eles perderem os dentes? Porque às vezes a gente vê aqueles cãezinhos velhinhos que já não tem mais os dentinhos. É comum? É comum, é bastante comum, principalmente os dentes da frente, que é mais fácil, né? Tem raízes menores. Mas esse comum não significa que seria o normal também, né? É comum porque justamente pela doença periodontal, né, que acaba acontecendo a formação de placa, acaba afrouxando e acaba realmente caindo alguns dentes. E quais seriam os cuidados para a gente prevenir, então, essa perda dos dentes? Uma escovação, uma limpeza no veterinário? O ideal seria que se começassem esses cuidados, essa preocupação desde filhote, né? Porque hoje em dia já tem produtos assim, até a própria ração específica, ela se preocupa com isso. Ela usa mecanismos para, tanto de mastigação, né, para o animal estimular a mastigar, quanto mecanismos que fazem essa preservação. Então, hoje em dia, sim, a gente trabalha muito com escovação, né, que é o mais indicado, né, num primeiro momento. Existem produtos para se adicionar na água, existem até pastas, né, tiras, mastigáveis. Então, tudo é todo um procedimento que, para cada animal especificamente, a gente acaba orientando qual seria o melhor em cada caso. E quando a gente percebe que o animalzinho está com aquelas placas escuras assim no canto da boca, assim, acima dos dentes, isso já seria indicado ir para a limpeza dentária no veterinário? Sim, nesse caso essa placa que já mineralizou não tem como nenhuma pasta, nenhum produto remover. Nesse caso teria que ser a profilaxia, né, no caso cirúrgica mesmo. Mas aí, após isso, tem toda, né, uma indicação de uma manutenção para que não se tenha que fazer, principalmente a gente falando do animal idoso, esse procedimento muito seguidamente, né? Justamente por isso fazer o controle, fazer a prevenção, né? A chave, eu diria assim, para o animal geriátrico, para o velhinho, seria esse, trabalhar com prevenção. Porque depois que aparecem as situações fica bem mais difícil, né, de combater, porque ele já tem todo um organismo cansado, digamos assim. E o cãozinho idoso que tem acaba ficando gordinho? Eles acabam ficando mais deitadinhos, não brincam tanto. Estimular passeios, brincadeiras. Como tratar o cãozinho idoso gordinho? Aí são duas situações, né? Isso é bastante preocupante também, é outra preocupação também de manter o peso ideal. Então, isso aí a gente volta na questão das rações. Então, justamente se faz toda uma orientação do paciente geriátrico nesse sentido, assim, além dele comer a ração específica na quantidade adequada, se ele for um paciente acima do peso, ele às vezes tem que usar uma ração primeiro para diminuir esse peso, porque tudo que mantiver ele mais saudável possível é que vai prolongar essa vida saudável dele na melhor idade. Então, o ideal seria que se fizesse esse controle de peso, né, e associar esse controle de peso com exercícios, porém moderados, né, que nem a gente estava falando, não em horas frias ou muito quentes. Tudo se modela à idade do animal, né. E existe algum tipo de exame que tenha que se fazer no animalzinho quando ele fica mais velho por prevenção? Ou é só observar se ele demonstra alguma tosse, alguma coisa? Qual prevenção assim na questão dos exames? No geral a gente indica que se faça check-up de exame, sim, né? Isso muito individualmente a gente faz uma avaliação. O animal de 6 em 6 meses, anual, depende muito de como é que está a saúde desse animal, porque alguma coisinha sempre aparece. Então é bom de fazer os exames de check-up justamente por quê? Porque daí tu já consegue trabalhar com prevenção, né? Então aparece alguma alteração, tu já vai tratando esse animal, já vai melhorar a ração, já vai promover melhoras, enfim, né, de suplemento, alguma coisa que daqui a pouco a gente não precisa esperar ele adoecer para realmente fazer esse controle, né? Então, necessariamente sim, mas aí depende de cada caso, qual o exame, né? Prestar atenção no seu animalzinho. Prestar bastante atenção, que às vezes eles ficam menos ativos, né? Dormem mais, isso é normal, claro, né? Vai diminuir a questão, né, da intensidade de atividade, mas isso nem sempre está associado com coisa da idade, com ser, né, porque é velho, não. Às vezes tem alguma patologia, alguma coisa que a pessoa pensa que é só porque está velhinho, mas que acha que não pode mudar.
Pode mudar, às vezes as pessoas surpreendem, né? Tu vai tratar, tu vai melhorar a ração, o velhinho se torna jovem de novo na atitude. E o Momento Pet também traz algumas dicas para você levar o seu cãozinho. A festa Cão Julina, que acontece no dia 20 de julho, agora sábado que vem, às 2h30 da tarde. Vai ser aqui em Novo Hamburgo, no bairro Rio Branco, na Marcílio Dias, na Trata Pet. E também vai ter a primeira festa Julina Campira, esta em Estância Velha, a partir das 3 horas, também no próximo sábado. Além da festividade, também terá o concurso Campira mais Fashion. O valor da inscrição é de R$ 5,00. I wanna be where the talk of the town is about last night when the sun... They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air. But when you're walking down that street and you ain't had enough to eat, the glitter rubs right off and you're